Então vamos lá, vamos conversar nosso bate-papo, né? Bem, nos dias atuais, como em todas as épocas da humanidade, sempre houve grandes problemas, né? Mas na atualidade, aparentemente é uma época muito conturbada, né? Em todos os aspectos. Não sei se é pela comunicação, pela facilidade que chega a nós instantaneamente hoje, né? As mídias, enfim, todo esse arcabouço de estrutura que o homem chegou, né? Então, hoje a gente vê sempre notícia, e pior de tudo é que sempre notícia carregada, né? de problemas, de dificuldades. E pensando nisso, a gente pensou no tema da noite. Né? No ano passado, em 2017, para a rede de TV americana CNN, um soldado que lutou na guerra lá do Iraque, né? Um daqueles soldados, não sei se vocês ouviram, na época eu acho que todo mundo viu, que no campo lá na prisão de Abu Ghraib, que fica a 30 quilômetros de Bagdá, eles torturavam, espancavam, né? Cometiam as maiores atrocidades lá com os prisioneiros de guerra, né? Então, aí ele deu essa entrevista, e ele conta nessa entrevista que em um dado momento eles estavam conduzindo um prisioneiro e ele estava escoltando e tinha mais soldados, e de repente um dos soldados começou a bater naquele prisioneiro de guerra, bateu e pediu para tirar foto. E aí também fizeram com que eles rastejassem, andassem como um animal, colocaram uma coleira. Aí tinha uma moça que inclusive era a noiva dele, fez também, tirou foto. Isso foi muito divulgado. E aí a pergunta é, por que um ser humano chega a essa questão, né? A esse procedimento, a esse ato? E ele, em 2017, portanto, muitos anos depois, né, 14 anos depois, ele não sabia dizer por que ele havia cometido aquilo. E até hoje ele carrega aquela marca do porquê que ele fez aquilo. A pergunta é para a gente refletir. Por que ele fez isso? Na década de 70, só para traçar um paralelo, o Dr. Zimborn, lá na Universidade de Stanford, ele produziu uma pesquisa que chamou, né, de efeito Lúcifer. Você sabe que Lúcifer era um anjo que, segundo a mitologia cristã, ele era o preferido de Deus, né? Então, era um anjo queridíssimo. E de repente, por fatores que fogem a nossa... ele é chamado de anjo caído, né? De repente ele não é mais aquele anjo. Até o anjo Miguel foi incumbido aí de lutar contra ele, enfim. Depois a gente vê essa história, né? Então, por que o efeito Lúcifer? Porque de repente, o que aconteceu tanto aquele soldado que cometeu aquele ato que não era para cometer, e eles não sabiam por quê, que não era essa a missão deles. Nesse efeito Lúcifer, o doutor pega 75 alunos de Stanford, ou seja, universitários, né, de psicologia. E desses 75 ele seleciona 24. Desses 24, ele pega 12 fica como prisioneiros de guerra, ou prisioneiros, e 12 como os agentes penitenciários, ou os policiais. E o que acontece? Era para ficar 14 dias ali. No 7º dia tiveram que parar a experiência. Porque tudo aquilo que vocês imaginam de mal daqueles homens que eram os guardas, aqueles agentes, eclodiram. Teve abusos sexuais, violência extrema. E as pessoas que saíram daquele experimento saíram com problemas psicológicos, saíram até com esgotamento, foram parar no hospital naquele momento.
E eles tinham um sistema interessante que tinha pessoas que faziam uma corregedoria durante a avaliação do teste e falou para o doutor, doutor, nós temos que parar isso. O que vai acontecer? Vamos morrer aí nesse experimento. E daí se concluiu, né, mesmo não chegando até esse final, né, de 14 dias, que sob determinada pressão eclodem conteúdos emocionais que até então aqueles homens não conheciam, ou se conheciam, negavam. E aí é essa questão. Esse soldado, aconteceu isso, e acontece com todos nós. Conforme a gente, ou em que situação que a gente se apresenta, que a gente se depara, pode eclodir. E é culpa dos outros? Não, né? É que faz parte da gente. E o processo de autodescobrimento, de autoeducação, de autoconhecimento, é justamente conhecer. Ali está bem sombroso o negócio, né? Nem dá para ver, né? A sombra. E que o Espiritismo nos propõe? A gente já vai no final, né? Porque a gente já vai objetivamente já na solução, que a gente já sabe, mas é bom a gente estar repetindo, não está trazendo nada de novo, né? Mas olha o que está lá. Cabe à educação combater essas más tendências. Será que as más tendências são as sombras que está em nós? Pelas más tendências a gente consegue saber quais são os nossos, vamos dizer, aquilo que a gente tem que melhorar. Porque a gente fala assim, mas como que eu vou me conhecer? Como que eu vou me descobrir? Será que eu estou me descobrindo mesmo? Observe as suas tendências, os seus pensamentos mais íntimos, secretos, aquela vontade que te dá quando você está só mesmo, pode estar junto com as pessoas, mas na sua intimidade. Ela o fará utilmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, será possível modificá-la. Diz ainda, olha bem, não a educação intelectual, mas a educação moral. Não ainda a educação moral pelos livros, mas o que consiste na arte de formar o caráter, que dá os hábitos, porque a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Isso está na doutrina espírita. Olha bem aqui, olha uma pista para a gente. Hábitos mentais, atos também, mas principalmente hábitos mentais, né? O que a gente pensa diariamente? Qual é a nossa tendência? O que predomina no nosso campo íntimo? Quem pensa de nós? Essa estrutura nossa, quem pensa? É o nosso cérebro? Vai, Juliano, vai. Espírito. O espírito. Então, quando a gente tem as tendências, quando a gente tem nossos hábitos, quando nós pensamos, está refletindo, na verdade, o quê? O que nós somos. Na essência, o espírito. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Isso só acontecerá se o mal for atacado pela raiz, ou seja, pela educação, não pela educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Essa é a proposta da doutrina espírita, da filosofia espírita, de toda a estrutura da filosofia espírita. Aliás, é a proposta do Cristo.
Joana de Ângeles, vamos continuar e a gente vai, nós mesmos a gente vai refletindo. Joana de Ângeles diz lá no livro Vida, Desafios e Soluções. Aliás, a Joana de Ângeles trabalha bem a questão da sombra, aquela da psicologia transpessoal, nos livros, esse livro, Vida, Desafios e Soluções, Dias Gloriosos, Ser Consciente, né? O Ser Integral, todos esses livros, e aliás tem muitos outros. Então vamos lá. Todos aqueles que são portadores de sombra, aquelas más tendências, e não é só más tendência não, tá? A gente vai... E todos os são, em vez de a compreenderem na condição de processo de crescimento, experimentam uma certa forma de vergonha, de constrangimento e procuram disfarçá-la. O que acontece muito é que a gente muitas vezes se torna homens espelho, né? Que tem na psicologia junguiana, ele fala disso, né? Que a gente reflete o que a comunidade é, que a vida social nossa é, o meio onde a gente está inserido, e a gente reflete aquilo, o que pensam. Se você está numa organização religiosa ou filosófica ou qualquer, você reflete às vezes aquilo que os outros estão impondo, mas na verdade o que você é? Você está sendo máscara, está usando a máscara, né, da personalidade? É interessante que a gente comece a se observar. Será que eu estou fazendo aquilo que realmente eu sou mesmo? Eu estou compreendendo a minha função na vida, na existência? Para que eu estou aqui? Será que eu estou só reproduzindo aquilo que me dizem? Ou eu estou indo buscar a fonte, a origem, o conhecimento? Esse é o nosso papel. O filósofo Hegel, importante esse filósofo é importantíssimo. Ele diz assim, sabe espírito, matéria, o branco e o preto, os opostos, né? A dicotomia. A dicotomia. Ele, antes ainda dos pensadores, ele começa a falar. Só que ele fala em outros termos. Ele fala assim que a gente tem uma tese. E existe uma antitese ou antítese. E a somatória disso é o quê? Uma síntese. E aí ele discorre sobre isso. E nós somos a síntese. Agora, nós somos a somatória disso, do consciente, do inconsciente, né? Do inconsciente coletivo, que Jung explora bem. Então, por isso que nós temos que nos conhecer. Vamos chegar lá. Vamos... Tal comportamento dá lugar a uma sociedade hipócrita, artificial, incapaz de procedimentos maduros e significativos que a todos beneficiam. O ser mais hábil no disfarce é sempre o mais homenageado e querido, produzindo-lhe maior soma de conjunto, porque se vê obrigado a continuar a parecer aquilo que realmente não é. Homens espelho, né? E isso é profundo, a gente muitas vezes está doente, a sociedade às vezes está doente, porque a gente está reproduzindo aquilo que se impõe. E hoje, na atual, é maior ainda esse domínio. A gente fala das mídias, a gente não está querendo colocar no mal, bem, não é isso esse cara. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então vamos lá. Agora, olha quem fala aqui, o Jung. As pessoas, lembrando lá que foi falado no começo, né, sobre a educação, que é a proposta da doutrina espírita, e agora com Jung, ó. As pessoas, quando educadas, o grifo é nosso, tá? Para enxergarem claramente o lado sombrio de sua própria natureza, aprende ao mesmo tempo a compreender e a amar os seus semelhantes. Olha que interessante que o Jung fala, ó, é só a gente indo lá no fundo mesmo, né? Conhecendo a si mesmo, vendo o que realmente é, esse lado sombrio, que a gente vai poder amar mesmo de verdade. A gente é o próximo. Lembra de Paulo? Paulo não tem uma frase interessante que fala assim: eu faço o mal que não quero e o bem que não quero. O mal que não quero e o bem que quero não faço. O bem que quero não faço. Tá vendo?
O bem que quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Nós vamos ver. Nós estamos jogando e aí a gente vai refletindo, tá? Mas o que é a sombra em nós? A sombra em nós é tudo aquilo que não queremos que os outros saibam. Aquele lado obscuro que temos. Vamos lá, já Jung aqui, mas já muda um pouco. Ó. A sombra não consiste apenas de tendências moralmente repreensíveis, mas também demonstra várias boas qualidades, como instintos normais, reações apropriadas, insights realistas, impulsos criativos. Aliás, a arte, quem se dedica às artes em geral está se expressando. E isso vem, o sonho tem lá a sombra. A sombra personifica o que o indivíduo recusa conhecer ou admitir que, no entanto, sempre se impõe ele, direto ou indiretamente, tais como os traços inferiores de caráter ou outras tendências incompatíveis. Isso a gente colocou só para a gente refletir o que é essa sombra que a gente fala, né? É as más tendências? Que conteúdos são esses? São conteúdos sempre negativos? Ou também pode ser conteúdos positivos? Também, né? Aquilo que... Como a sombra se manifesta? Isso aqui a Debbie Ford fala no livro O Efeito Sombra do Deepak Chopra, do Debbie Ford, e tem mais um autor lá. É muito interessante esse livro. E aí ela colocou uma figura lá que é interessante, que até então eu não tinha nem observado. Ó. Ela pensa na piscina, aí sabe aquelas bolas infláveis assim? Aí você tem duas bolas aqui, né? Aí você afunda e tem que ficar segurando para elas não subir, certo? Esses são as nossas sombras, aquilo que a gente está querendo deixar escondido. Porque uma coisa é a nossa personalidade, né? Nossa máscara, para a gente viver em sociedade de forma que faz parte da nossa existência. Isso é um processo natural. Mas também a sombra é algo que a gente não conhece. Mas a gente está fazendo isso por quê? É mais cômodo, é necessário. Aí você tem duas bolas, você tem 3 bolas, tem 4 bolas. Quando começa a ter muita, fica difícil, né? Uma hora acontece o quê? Daquela situação lá dos soldados, da situação daquele experimento. Vem à tona. E por que a gente não pode julgar ninguém também? Por conta disso. Porque em certas situações, de diferentes situações, o Espírito vai se manifestar de forma diferente. Nós vamos falar sobre um detalhe. Ó. Entendeu? Aqui já deu para entender, né? Para a gente refletir. A sombra a gente está pressionando elas, né? Esse conjunto. Agora a gente pensa bem. Nós estamos aqui na Terra como Homo sapiens há mais ou menos 300 mil anos. Tem gente que veio de fora, né? Mas vamos dizer que nós estamos ali há 300 mil anos. Que é o que... Era 200 mil, mas no ano passado descobriram mais um fóssil lá, subiu 100 mil. Foi para 300 mil. Daqui a pouco eu acho que tem mais velho. O planeta tem 4 bilhões e pouquinho, mas no processo evolutivo, nós como espírito, como ser aqui, nós temos muita sombra, hein, gente? Olha aqui é uma vela, né? A gente sabe que a vela se clareia mesmo, né? Uma luzinha é capaz de clarear todo esse espaço aqui, a gente dá para enxergar, dá para se virar bem. Mas quanto maior essa luz, maior o que? A sombra. Olha aqui. Você vai ver porque é maior. O Evangelho de Jesus. A gente só separou esses textos do Evangelho porque tem muitos, tá? Lucas, no capítulo 8, versículo 16, 18, capítulo 8, versículo 16, 18. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Aí, a gente pode trazer para outras coisas, mas é muito válido pela sombra. Em Mateus, portanto, caso a luz que há em ti
sejam trevas. A luz que a gente sejam trevas. Quer dizer, é uma luz assim, que grandes trevas serão, hein? Eu não vou me deter a esses, mas tem muita coisa para a gente trabalhar aqui. Todo mundo conhece essa figura? Todo mundo reproduz como a árvore da vida, né? A árvore da vida é aquela, simbolicamente, aquela que tem lá mesmo no Éden, né? Foi plantada lá, né? Tem raízes profundas, né? Ó. Mas quanto maior essa árvore, quanto maior nós crescendo como espiritualmente, mais sombra faz, não faz? Por isso que eu falei. E as raízes aqui, ó, também elas vão crescendo. Então nós precisamos de toda essa sombra que a gente adquiriu, que lá tem os conteúdos da evolução. Não vou ficar tempo aqui, mas olha lá, nosso consciente, que é o ser que está aqui, ó, nesse momento, é a memória que nós estamos usando aqui na encarnação, certo? Opa! Olha aqui que nós estamos usando, mas olha aqui, quantidade de informação, da sombra. Olha bem, a sombra não tem essa conotação, mas a sombra tem hora que em determinadas situações que nós falamos, ela emerge. E aí, ao invés da gente trabalhar, entender, compreender, a gente faz o quê? Toma Prozac, toma diazepam, não é assim? E aí a gente não entende. Aí passa naquele momento aquela situação, não é assim? E depois o que acontece? Volta em algum momento, porque nós não trabalhamos essa sombra, não elaboramos um pensamento diferente, não nos descobrimos, porque nós, lembra que a gente falou agora há pouco? Nós somos tese e antítese juntos, que vai dar na síntese. Então nós somos tudo esse arcabouço, e nós somos assim, como espírito. Primeira coisa, do ponto de vista evolutivo e reencarnacionista, nós não teríamos condição de trazer toda essa estrutura para cá, de uma vez só. Senão a gente nem estaria encarnado. Então isso vem aos poucos aqui. Esse autodescobrimento, a encarnação, a reencarnação, é como se Deus terapeuticamente nos propôs, ó, vai lá trabalhar tudo isso, né? Para que você paulatinamente se melhore. Porque a gente não teria condição. Isso quando a gente está desencarnado é a mesma coisa. Porque a gente não é um espírito de luz, né? Totalmente. A gente tem o perispírito como um corpo que acompanha a gente por milênios, né? E lá, aí a gente tem todo esse processo, mas de uma forma diferente. Aqui são todas a somatória, né? A gente também, é aquilo que eu falei, que a gente é também espelho da sociedade, do ambiente, né? Que a gente está, né? Inconsciente coletivo, que a gente trabalhou, mas continua lá, ó. Raciocínio, percepções, pensamento, né? Tudo nessa base. De vez em quando isso, memória, lembranças dessa encarnação e lembrança de outras encarnações também pode aflorar, não pode? A gente tem visto isso. E aflora e a gente não sabe de onde vem aquele... um exemplo muito clássico, tá? Muitas vezes a pessoa passa por uma dificuldade depressiva e tem aquelas... que cometeu suicídio numa encarnação, e aquilo lá atrás, por aquele motivo que fez com que aquela pessoa cometesse aquele ato, pode aflorar em determinado momento da existência, uma vez, várias vezes. Então também são esses conteúdos. E a gente tem que trabalhar esses conteúdos de uma forma ética, né? Jesus nos propõe o quê? Amor, né?
E ama ao próximo, ama a si mesmo. Esse é o processo. A gente está acabando, tá? Tá chato, mas a gente vai acabar. Ó, essa sombra tem que ser amiga da gente, né? A gente tem que incorporar ela na gente. Então, o Jung fala lá, até que você incorpore o seu inconsciente no plano consciente, né? Ele vai dirigir sua vida e vai chamá-lo de destino. Os espíritos, na questão lá que fala que os espíritos influenciam a nossa vida, no livro dos espíritos, eles trabalham sim por afinidade fluídica, vibracional, mas eles trabalham, eles usam de nós o quê? Os nossos conteúdos sombrios para fazer a obsessão, para praticar a obsessão, para a influência. Eles não é um passe de mágica que eles fazem e influenciam o outro. A gente tem aqueles conteúdos agressivos, de ira, de vaidade, de egoísmo, de orgulho, de tantos outros. Eles usam aquele componente que está em nós. Não é que eles vão lá e influenciam simplesmente. Eles vão lá. Então vamos lá. Nós entramos em contato com a sombra. Ó, tiramos a máscara, entramos em contato com a sombra. A gente está fazendo o quê? Muitas vezes fugindo dessa sombra, né? Ao invés de encarar essa sombra, olhar ela de frente e conversar com ela. Olha, eu estou assim, eu faço isso. Se a gente continuar nessa posição, a gente vai ser influenciado pelo meio, a gente vai ser controlado pelos meios de comunicação, pelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos ter a influência espiritual, tanto dos desencarnados como encarnados, né? Agora, quando a gente começa a compreender, superar aquelas dificuldades, esse é o processo de autodescobrimento. Aí sim você vai reconhecer os aspectos positivos. Por exemplo, alguém que passou por uma dificuldade muito grande numa determinada área, por exemplo, eu sofri uma depressão, sofri 1, 2, 3 vezes. Quem é a melhor pessoa para ajudar o outro que é deprimido, que tem conhecimento de causa? Aquela pessoa. Ela tinha uma sombra, né? Mas ela conseguiu superar, ela enxergou com outros olhos, e ela pode olhar para o outro e ver a dor do outro. Como que o outro está sofrendo? O que ela está passando? Quando ela fala que não pode sair da cama, quando ela está chorando, ou enfim. Porque ela sofreu, mas ela conseguiu superar aquilo. Isso vai para das mais vastas experiências que nós tivemos. Mas a gente só consegue fazer isso quando a gente supera, quando a gente elabora, quando a gente compreende. Para a gente lembrar disso aqui na Revista Espírita lá de 63, né? de junho, né? O que impede por vezes que vós corrijais de um defeito, de um vício, é certamente que não vos apercebeis que tens. Muitas vezes a gente não conhece, não sabe nem que tem. E se sabe, a gente esconde, né? Corre dela, conforme a gente viu lá. De novo aqui, enquanto vedes os menores defeitos do próximo, a gente sempre vê a sombra do outro, né? Aí a projeção, né? Nem mesmo suspeitais de que tens as mesmas falhas, talvez maiores que a dela. Aquela posição de Jesus também que não, né? Aqui é Jung que tem esse posicionamento. Não há despertar de consciência sem dor. As pessoas falam de tudo mesmo, hein? Chegando aos limites do absurdo para evitar enfrentar sua própria alma. É aquilo, né? Correndo lá da sombra, né? Mas Jung ainda, para a gente finalizar, ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim por tornar consciente de sua escuridão. Consciente de sua escuridão. Para resumir, a gente precisa trazer do inconsciente para o consciente as nossas ações. Esse do livro do Deepak Chopra, o Efeito Sombra, é a essência desse livro. Porque quando a gente deixa no inconsciente, que está a sombra, que está aquilo que a gente não quer ver,
aquilo que a gente vai deixando para outro momento, aquilo que a gente quer esconder, ou até mesmo conteúdos positivos que ainda a gente não descobriu, que está lá, né? Porque pensa bem, nessa evolução toda a gente tem um monte de coisa que a gente não está trabalhando nessa existência. Enquanto a gente deixa no inconsciente, a gente vai ser dominado por isso. Mas quando a gente trazer para a consciência nossas ações, nossas atitudes, aí a gente não vai vencer a sombra, como eu coloquei lá, mas você vai se autodescobrindo, que é o propósito. Tá? Então, quando a gente vê, quando a gente identifica, ou quando alguém nos aponta uma falha nossa, ou uma que a gente está chamando de sombra, a gente deve olhar para si mesmo e ver o que pode melhorar. Lembrando, só para finalizar, na questão 919A, quem fala para a gente que tem que fazer? E a gente pode fazer, é simples. Fazer como eu fazia, todas as noites, antes de dormir, Santo Agostinho. Eu via se eu tinha feito todo o bem possível para as pessoas, se eu não tinha deixado, né? Ele vai, ou seja, faz todos os dias, a gente pode fazer uma observação íntima. Como foi meu dia? O que eu fiz nesse dia? Eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer? Eu posso melhorar? Aquelas ações, aquelas atitudes que eu fiz estão certas? São éticas? É isso que é a proposta da doutrina espírita e a proposta de Santo Agostinho, que é simples. Aparentemente é uma coisa muito difícil, mas é possível através desse espaço. Tá? A reflexão da noite é essa. Uma boa semana a todos, viu? E agora o Douglas vai fazer uma vibração especial para uma irmã nossa que desencarnou, né, Douglas? Né? E depois a vibração dos passos, tá? Uma boa semana.